Boa tarde, galerinha do terceiro ano B. Aqui é a Tia Elô. Boa tarde, galerinha do terceiro ano A. Aqui é a tia Bianca e a nossa aula hoje é sobre ciências da natureza. Vamos lá. Então, nós iremos ver sobre a formação e o tipo de solo, certo? Então, como a gente já viu, está estudando sobre o campo, a cidade, então vamos nos deter agora sobre o solo, não é? Que é o principal meio, né, de trabalho das pessoas que vivem no campo. Bora lá. O solo ele é formado pela decomposição lenta das rochas, né? Da superfície da terra. Então, quando chove, não é isso? Vai se decompondo, as rochas vão se decompondo e vão ficando ali o solo, né? Vão formando o solo. E com o passar do tempo, a ação dos ventos, das águas, do calor, do frio e dos seres vivos, como os animais e as plantas, transformam essas rochas, certo? Que vão se partindo em pequenos pedacinhos e vão dando origem a camadas do solo. Então, são vários fatores que formam o solo, tá vendo? A água, o vento, certo? O calor ou o frio, né? E os animais, né? E as plantas. Então, essas transformações vai influenciando na rocha, né? Vai transformando a rocha em pedacinhos, vai partindo em pequenos pedacinhos e vai dando origem às camadas do solo. É isso? Então, a gente está na página 194 do livro de ciências. Então, aqui a gente pode observar. Tem a formação, né? Tem a chuva na primeira parte, na primeira imagem. Depois da chuva, ó, vai nascendo as plantas, né? Já vai quebrando aqui a raiz da planta. E depois vai nascendo a plantinha e a raiz vai se aprofundando. Você viu que na primeira imagem era só uma rocha. Depois, com a chuva, apareceu a planta. E depois da chuva e a planta foi crescendo, então já foi a raiz, então já nasceu mais plantinhas ao redor, né? Já perfurou o solo. Então, essa é a formação do solo, né? Que depende muito, não é? Do tempo, do vento, da ação da água, da chuva e dos seres vivos, que são os animais e as plantas. Então, galerinha, ó, aqui vocês fazem uma marcaçãozinha com o marca-texto que vocês tiverem aí. Quem não tá com o marca-texto na mão, com o lápis, agora dá uma pausa no vídeo, né? Aproveitando que é gravado e faz essa marcação. Olha que legal, aqui onde a tia tá marcando. As camadas, né? Essas camadas do solo são chamadas de horizontes do solo e podem apresentar cores diferentes ou não, tá? Então a tia marcou aqui, eu vou apagar, foi só para situar vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. A parte superior do solo, vamos imaginar aqui, ó, nessa imagem, está vendo várias camadas. Em cima a gente está vendo uma grama, né, verdinha. Embaixo tem uma camada de solo mais escura. Depois tem outra mais clara, que na verdade essa camada marrom mais clara, ela foi quebrando a rocha. A rocha é isso aqui cinza. Na segunda imagem a gente está vendo essa rocha menor, né? A rocha está mais quebrada, porque o solo ele foi se aprofundando, justamente pela ação da chuva, das plantas, né? Dos seres humanos, como a tia Bianca acabou de explicar. Então, olha aqui, nessa terceira linha, a parte superior, que costuma ser a parte mais escura, é mais rica em nutrientes, tá, galerinha? Então, esse marronzinho, deixa eu fazer outra marcaçãozinha, esse marronzinho aqui, ó, essa primeira camada da terra, ela tem mais nutrientes, tá? E aí, por que será que tem mais nutrientes? Isso acontece porque os seres humanos, porque os seres vivos que morrem são decompostos pela ação de micro-organismos, tá? Então, por exemplo, seres vivos que morrem. Então, até a folhinha aqui da árvore, quando cai, né, ela é um ser vivo. Então, ela morreu, caiu, ela vai se decompor e ela vai ajudar a enriquecer o solo. Então, essa primeira camadinha aqui sempre é mais rica, né? Ela é sempre mais vitaminada, vamos dizer assim. Por isso que ajuda aí na formação das plantas, né, do solo, de modo geral, tá bom?
Então, abaixo do solo, né, dessas camadas que a Telu acabou de explicar, existe o subsolo, certo? Existe o subsolo, onde estão presentes o carvão mineral, o petróleo, o ferro, o ouro e a prata. Olha que interessante, gente. Tá vendo que embaixo do solo a gente pode encontrar todos esses minerais: carvão, petróleo, ferro, ouro e prata. E também depósitos subterrâneos de água, né? Que são denominados aquíferos. A gente pode aqui observar esse esquema, tá certo? Ó, é todo um ciclo. Isso. Aqui é onde eu estou aqui, ó, marcando, esse é o aquífero, certo? Que é depois do solo, depois do subsolo. Então, a camada subterrânea de água, ela é mais profunda, certo? Do que o solo. Lá onde a gente pode encontrar água, depois dos nutrientes, né? Dos minerais, lá a gente pode encontrar a água. A água da chuva e dos rios infiltra-se no solo e fica armazenada nos pontos, aliás, nos poros das rochas. Olha que interessante, né? Então, quando chove, essa água vai entrando pelos poros e se forma o aquífero, né? Então, na composição do solo, né, ela varia dependendo dos tipos de rocha, tá certo? Então, existem dois tipos de solo. O solo arenoso, que eu vou marcar aqui, ó, tá vendo? Ele é encontrado, por exemplo, na areia da praia, nos desertos. E se a gente prestar atenção, ele é mais grossinho, a gente pode ver os grãos de areia, não é isso? E dificilmente a gente vê aquela água empoçada, além de ser a areia da praia, né? Mas raramente a gente vai conseguir ver poças de água na areia da praia. Isso acontece por quê? Porque o grão é maior, então ele absorve mais rápido, né, a água. E também existe o solo argiloso, que ele é formado por grãos bem pequenininhos, né? Então, ele é usado para plantar, certo? Esse solo argiloso é o que a gente encontra na nossa casa, né? Na frente de casa, quem tem jardim, certo? Que é usado areia para plantar, né? Então, ele geralmente tem uma cor mais escura do que o da cor da praia, certo? Do que o arenoso. E o grão dele é mais fininho, certo? Então, a água, ela fica mais difícil de passar, né? De infiltrar. Então, a gente pode ver que há poças, não é? Geralmente, em estrada de barro, a gente consegue ver as poças de água ou de lama, né? Porque aquele tipo de solo, não é? Ele não é tão, como é que eu posso falar? Ele não é Não tão absorve tanto, separadinho, né? e não absorve tanto. Ele não é tão separado dos grãos, né? Então, como é muito juntinho, vamos imaginar uma peneira. Se a gente pegar uma peneira com os quadradinhos mais largos, tudo que a gente colocar ali, a água, o líquido, vai passar mais rápido. Mas se a gente pegar uma peneira bem pequenininha, né? Com aquela malha bem pequenininha, com os quadradinhos bem pequenininhos, vai demorar mais para passar. Então, existem dois tipos de solo, o arenoso e o argiloso, né? O argiloso é que a gente usa para plantar, certo? E o arenoso geralmente é o da praia, né? Vamos colocar um exemplo de arenoso, é o da praia, e o argiloso é que a gente usa para plantar, para as plantações, certo? Deixa eu apagar aqui, para a gente passar para a próxima página. Pronto. Galerinha, agora a gente vai ver a conservação do solo, tá? Então, por que será que a gente deve conservar o solo? O que é conservar? Conservar é cuidar, né, gente? Cuidar para que aquilo se mantenha por mais tempo, né? Para que aquilo não acabe logo. Então, por exemplo, quando a gente ganha um presente que a gente gosta muito, a gente conserva, né? Os pais dizem, olha, conserve o seu brinquedo, cuide do seu brinquedo, né? E às vezes nem precisa dizer, a gente gosta tanto que conserva aquilo, né? Não quer emprestar, não quer brincar para gastar. Então, assim também a gente deve fazer com o solo, né? Com a natureza de modo geral, mas aqui hoje a gente está estudando o solo. Então, nós devemos conservar. Por quê, gente? Olha aqui.
O solo é muito importante para todos os seres vivos. Então, a gente já viu que do solo a gente tira a nossa alimentação, né? Do solo as plantas sobrevivem, os animais também sobrevivem, enfim. Então, nós precisamos da terra para sobreviver, tá? Então, como é que a gente pode cuidar, né, desse solo? Como é que a gente pode conservar esse solo? Nós temos dois exemplos nessa página. Esse exemplo aqui, da letra A, e o exemplo da letra B, né? Essas duas fotografias. Na letra A, vamos aqui para a legenda. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, a colheita, tá? E na letra B vai ser a adubação. Então, são duas formas de a gente conservar o solo. A colheita, gente, é quando a gente colhe, tá? Quando a gente recolhe, tá? Tira da natureza frutas, verduras, legumes, tá? Tira das plantações, tá? A gente planta para depois colher. Então, como é que a gente pode cuidar desse solo? Olha que interessante. Para ser produtivo, eu estou lendo aqui, ó. Para ser produtivo, o solo deve ter, em quantidade satisfatória, água, ar, matéria orgânica e nutrientes minerais. Então, a gente nem pode colocar a mais e nem pode colocar a menos, tá? Então, a gente deve regar, né? Se for uma plantação que precise ser regada, que a água da chuva não seja suficiente, precisa de ar, tá? Precisa de matéria orgânica e nutrientes minerais. Então, o solo precisa ser bem cuidado para que ele tenha esses nutrientes, né? Para alimentar essa plantação. Então, isso é uma forma de cuidar. Imagina que a gente planta lá uma plantinha e a gente tem que cuidar, né? Tem que saber se aquela planta precisa ser regada todos os dias, ou se não precisa, se ela precisa de sol, se ela precisa ficar na sombra. Então, tem que ter um cuidado, tá? E na letra B, gente, é a adubação. O que é adubação, né? Vocês já devem ter ouvido, adubar a terra. Então, quem tem na família pessoas que gostam de trabalhar com o solo, com a terra, já deve saber, tá? Então, quem deu uma pesquisada aí. Então, a adubação, gente, é quando a gente enriquece o solo. É quando a gente cuida do solo para que ele fique mais produtivo. Então, como é que a gente pode adubar? A gente coloca alguns materiaizinhos nesse solo. Por exemplo, esterco, né? Chamado de esterco. Esterco é o cocô de alguns animais, né? Que vão se decompor ali no solo e vão ajudar a enriquecer o solo. A gente viu aqui no slide, eu acho que em 2 slides anterior, que até a folhinha, né, que cai no solo, ela pode enriquecer. Então, folhas também podem servir de adubo, tá? E vários outros materiais aí orgânicos que a gente pode colocar no solo, tá bom? Então, isso é adubar, é cuidar para esse solo ficar mais produtivo, tá? Deixa eu só dar uma apagadinha aqui rapidinho, para a gente passar para o próximo slide, com a tia Bianca. Isso. Então, além desses pontos, né, de conservação que a tia Lu falou, existe também a irrigação, certo? E o arejamento do solo. Então, a irrigação aqui nessa imagem, né, na primeira imagem, na letra C, né, ela é utilizada em solo seco, certo? É um solo suficiente e em um solo suficientemente úmido, né? Que contribui para a produção de bons alimentos, certo? Então, vai irrigar aqui, ó. Eles colocam essas máquinas de irrigação, certo? Aí fica irrigando o solo, não precisa. A gente ir lá já pensou uma quantidade enorme de solo, né, de terra, a gente fosse lá irrigando manualmente, né? Como aí a gente irriga as nossas plantinhas de casa ou quem tem horta em casa, dá e fica irrigando com um regador, certo? Então, quando é uma quantidade maior, né, uma área maior de terra, eles colocam essa tipo uma mangueirinha, certo? E eles vão irrigando o solo. E a outra parte é na letra D, é o arejamento, certo? Que também contribui para a fertilidade do solo. A gente vai ver aqui, ó, na letra D, onde tem esse trator, ele está arejando o solo. O que significa isso? Ele está arando o solo, né? E consiste em arar o solo. Ou seja, ele vai revirá-lo. Ó, tô marcando aqui, ó. Arar o solo, ele vai revirar. Isso faz com que o solo fique mais fofo e com bastante ar, né? Que contribui para o bom desenvolvimento das plantas. Então, ele vai aqui, ó,
pega aqui essa máquina, ela tem uns ganchinhos e quando ele passa com o trator, ele vai arando, vai revirando o solo para que entre o ar e a terra fique mais fofa para receber aquela planta, né? Aquela plantação ali e cresça com mais saúde e sobreviva melhor às condições de chuva e calor e sol, certo? Galerinha, agora a gente vai ver um fenômeno natural, né? Uma transformação que o solo sofre, que na verdade é um problema, tá? Um problema causado pela má conservação. Então, quando a gente não conserva o solo, quando a gente não faz esses passos anteriores, né, que a gente viu aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Aí. Vamos lá, passando. Então, nós vimos aqui essas etapas, né? Quando a gente cuida do solo, né, com a colheita, quando a gente aduba, ou irriga, ou fica arando o solo. Então, se a gente não fizer isso, esse solo vai sofrer. Vai acontecer uma coisa chamada erosão, tá? É a erosão do solo. Olha aqui, a Tia tá marcando. A erosão. Quando é que ela acontece, gente? É quando uma partezinha do solo é arrastada. Ou seja, ela se separa. Por que ela é arrastada? Alguém vai lá e arrasta? Não. É arrastado aqui, marquei aí no livrinho de vocês, para quando forem revisar, ó, pelos ventos e pelas águas, por exemplo, tá? Então, o próprio vento vai ali levando, então passa anos e anos e anos, o vento vai ali passando, vai levando até afastar aquele solo, né? Arrastar. Ou as águas, tá? Então, ó, isso é um problema, né? Imagina uma estrada toda assim, né? Com essas, parecem rachaduras, né? Essas erosões que a gente chama. Então, é o seguinte, para evitar, olha aqui a tia marcando, a erosão, o que é que a gente deve fazer para evitar? Olha aqui o primeiro pontinho, conservar a cobertura vegetal dos solos. Então, a gente pode conservar a vegetação. Observem aqui, ó, eu vou marcar aqui de lado na imagem, onde tem essa vegetação. Vocês estão vendo? Não tem erosão de solo, tá? A única parte que tem erosão aqui é essa parte que não é coberta por vegetação. Então, a vegetação tem uma contribuição muito grande para evitar esse tipo de erosão do solo, tá bom? O segundo aqui, reflorestar. Olha que legal, nós vimos na última aula, né, de ciências da natureza, o reflorestamento. Então, a tia nem precisa lembrar, né, o que é reflorestar, né? Plantar de novo, você já sabe. Fazer o plantio em curvas de nível, que a gente vai ver na próxima página, né, para evitar que a água leve o solo. Usar técnicas agrícolas menos agressivas, né? Evitar o uso de pesticidas, né? Que é aqueles venenozinhos para matar alguns tipos de inseto. Então, tem gente que coloca muito pesticida na plantação e isso prejudica a plantação, né? Às vezes vai matar e pode causar essa erosão, tá bom? E fazer o planejamento de construções, que as tias vão explicar agora no próximo slide, tá? Então, vamos lá. Então, aqui na letra A, né, a gente pode observar essa figura, né? Então, isso daqui são as práticas que visam a conservação do solo e ajuda, aliás, sem a ajuda de degradá-lo, né? Sem degradar o solo. Então, se a gente plantar aqui, ó, tudo direitinho, né? Essas curvas de nível impedem que a água da chuva, né, escoa rapidamente e diminui a erosão. Então, se a gente planta assim, em curvas, né, ela vai impedir a degradação do solo e, consequentemente, da erosão. Na letra B, a gente está falando de um crescimento de construção desorganizada. Então, se a gente constrói, certo? Perto das rochas que são inclinadas, né? Perto sem planejamento, o que é que vai acontecer? Além de criar vários problemas, né, de saneamento e tudo mais, esse problema, né, é um problema socioeconômico e afeta a vida das pessoas de lá, né? Então, você não pode construir sem planejamento. Ó, aí fica aqui, ó, uma casa em cima da outra, não tem espaço, não é isso?
E também o uso de agrotóxicos. Se a gente diminuir o uso de agrotóxicos, que é aqui na imagem C, certo? Que são o quê? São os agentes químicos que são usados nas plantações. Se a gente conseguir diminuir o uso dele, né? A gente também vai conservar esse solo. O solo não vai ficar tão fraco, porque já pensou se a gente pegar, botar um veneno todo dia no solo em grande quantidade, né? Para matar as pragas e tudo mais, o solo vai ficar danificado e não vai conseguir ser fértil mais. Então, a gente tem que colocar em prática, certo? Esses pontos para a conservação do solo, tá bom? Isso mesmo. Isso mesmo, gente. Muito importante, né, Tia Bianca? Isso, Conservar para ter, né? para conservar para ter, exatamente. Se a gente continuar mantendo essas práticas de conservação, o nosso solo vai durar por muito, muito tempo. Galerinha, muito obrigada pela atenção mais uma vez, tá? Vocês acabaram de assistir uma aula gravada. Vocês têm agora algumas atividades, né? No livro. Isso mesmo. Isso. São etapas para cumprir. E enviar por onde, Tia Bianca? Pelo portal, tá certo? Fotografa a atividade e encaminha lá no portal, tá bom? Deixamos já o link para enviar as tarefas. Galerinha, beijos e até a Beijos e próxima. até a próxima. Tchauzinho.